Muito bom dia, bem-vindas, minhas queridas amigas, mulheres que vencem. Que alegria poder estar com vocês em mais um dia, em mais um programa especial preparado por Deus. Hoje a gente tem mensagem especial diretamente do Distrito Federal com a minha amiga Flávia, tá muito bacana. Tem também o Momento da Palavra e a dica do dia hoje é de língua portuguesa, que eu gosto bastante particularmente com a minha amiga Elisângela. Então tá muito especial. Já vou pedir para você correr e compartilhar com as pessoas que você ama. A gente tá ao vivo aqui pelo canal do YouTube da Hit TV. Então corra e compartilhe. E lembrando também que você pode deixar suas mensagens, sugestões para o programa. Pastor, olha, traz esse assunto que eu sempre quis saber mais sobre ele. Então manda pra gente pelo YouTube ou então pelas redes sociais oficiais das Mulheres que Vencem, que a gente já começa passando aí para você. Pelo Facebook, Mulheres que Vencem SP, e também pelo nosso Instagram, @Mulheres que Vencem SP. Lembrando que se você também quiser saber das campanhas que a pastora Thaís tem feito pelo Brasil afora, aí você consegue também acessar pelas redes sociais da pastora Thaís Benevente, que está passando aí também pelo Facebook, pastora Thaís, também pelo Instagram, @pastora Thaís Benevente. E lembrando também que através do YouTube oficial da pastora, você fica com as pregações, os lugares que eu ministro, você consegue ser abençoada com as mensagens, tá bom? Glória a Deus por isso. Falando em mensagem, falando em bênção de Deus, deixa eu lembrar você que a gente começa o programa de hoje trazendo aquela segunda parte do programa que nós tivemos na semana retrasada, né? Nós tivemos aqui aquela mensagem da nossa diretora lá do Distrito Federal, minha amiga Flávia. Ela traz essa mensagem, trouxe naquele programa uma parte falando das filhas de Zelofiade e agora ela traz esse desfecho da mensagem no programa de hoje. Vamos ver então a primeira parte no programa de hoje. Aqui Moisés, ele representa quem? O Senhor. Ele era a autoridade naquela época. Era a maior autoridade daquele povo, do povo de Israel. Ele que representava Deus. O povo tinha dificuldade, ele chegava diante de Deus e falava: Deus, o povo precisa de água. Aí Deus mandava: vai lá, bate na rocha. E ali saía água. Deus, o povo precisa de comida. E ali ele ia lá pedir a Deus e Deus dava comida para o povo no deserto. Então Moisés representava o Senhor Deus para aquele povo. Então, quando elas receberam a notícia, elas vão diante de Moisés. Moisés, o nosso pai morreu. E não é certo, Moisés, que o nome do nosso pai seja tirado dentre as famílias. Ou seja, se elas não tomassem posse da terra, é como se a família dela não existisse. O pai seria esquecido, o nome dele seria, entre aspas, apagado. E ela se coloca diante de Moisés, apresenta a Moisés aquela situação. Então, minhas irmãs, elas vão diante da autoridade maior. Elas vão diante daquele que poderia ajudá-las. Então é diante do Senhor que você vencerá todas as batalhas. É buscando a Deus, minha irmã, que você irá conquistar tudo aquilo que Jesus já conquistou por você na cruz do Calvário. Amém? Não é se afastando, não é deixando de vir à igreja, não. Como eu estava dizendo, muitas são as pessoas que não têm vindo na quarta-feira, mas não é só na quarta-feira. Muitas são as pessoas que têm abandonado a casa do Senhor. Muitas são as pessoas que já não vêm nem na quarta, nem na sexta, nem no domingo. Não têm estado mais na congregação dos poderosos, como diz a palavra do nosso Deus. Você não está vendo, minha irmã, que o diabo está te enganando? Tem pessoas que pensam assim: ah não, mas eu tenho que buscar. Estou buscando em casa. Eu já fiz isso. Já tentei buscar em casa e dá certo? Em partes. Quando você tem filho pequeno, não dá muito certo, não. Porque você está lá assistindo, né, nas redes sociais, está lá com o seu celularzinho, está assistindo pela televisão, aí acontece uma coisa: menino, menina, vem cá logo, a sua, né, a sua concentração, ela o quê? Ela foge. Você já não consegue mais se concentrar, porque acontece uma coisa ali, é o passarinho que canta aqui, é o papagaio que fala ali, é o cachorro que sai ali, né, correndo pela casa e você sai correndo atrás. Não é verdade? Em casa não é o seu lugar, é na igreja. É na congregação dos poderosos, é diante do Senhor, minha irmã, que você deve estar todos os dias da sua vida, porque é somente com Deus que você vencerá as suas batalhas.
Não é de outra maneira, é diante do Senhor, como aquelas mulheres foram diante da maior autoridade, que era Moisés. Então é diante de Deus que você irá vencer, mas você precisa buscá-lo. Você precisa estar diante do Senhor, não somente na igreja, na sua casa também, lendo a palavra, né, se consagrando, orando, buscando a Deus, né, porque somente com o Senhor que nós venceremos. É o que diz a palavra do Senhor. Eu quero ler esse salmo para você, bem curtinho. Salmo, deixa marcado aí números que a gente vai voltar, mas abra em Salmo capítulo 108. Com Deus conquistaremos. Aqui está proezas de vocês. Eu vou ler na versão internacional, nova versão internacional, que diz: com Deus conquistaremos a vitória. De vocês está proezas, e Ele pisará os nossos inimigos ou adversários. É com Deus. É com Deus que conquistaremos a vitória, não é de outra maneira. Com Deus conquistaremos a vitória e Ele pisará os nossos adversários. Então é diante de Deus que você deve estar. É, diante de Deus é que nós vencemos todos os nossos adversários, né? E lembrando sempre que a nossa luta nunca é contra as pessoas, contra a carne e o sangue, mas nossa luta sempre será contra os demônios, né? As hostes espirituais da maldade. Precisamos vigiar nisso, tá bom? A gente traz agora a segunda parte da mensagem de hoje. Ela continua falando das filhas de Zelofeade e a importância de levar os problemas para a pessoa certa, que é o Senhor. Nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação. E não estava entre a congregação do que se congregava contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Uma outra coisa que me chama a atenção nessas mulheres, que quando elas vão diante de Moisés, elas falam com sabedoria. Elas chegam ali diante de Moisés: olha, Moisés, nosso pai morreu. E outra coisa, ele não estava justificando. A Bíblia fala que o pai morreu pelo seu pecado, mas a Bíblia não fala qual pecado é. Mas elas colocam: olha, ele não estava, viu, Moisés? Ele não estava entre aqueles que se rebelaram contra você. Então você vê que elas chegam diante de Moisés usando o quê? Um bom argumento. Elas usam ali palavras de sabedoria. Elas não chegam reclamando. Elas não chegam confrontando Moisés. Elas não chegam murmurando ou fazendo motim, né? Queremos terra. Não. Elas chegam e imaginam com toda delicadeza: dá licença, Moisés. Dá licença, príncipes. Dá licença, sacerdote. Olha o que vai acontecer, o que está acontecendo. O meu pai, ele morreu. Nosso pai, ele morreu. Mas olha, não estava entre aqueles que se rebelaram contra você, Moisés, no deserto. Então nós estamos aqui porque nós queremos as nossas terras. Elas ali apresentam a Moisés com palavras o quê? De sabedoria. E a nossa terceira lição de hoje, a importância de nós nos apresentarmos, né, na nossa casa, na nossa família, diante das pessoas, diante de Deus, com sabedoria, usando palavras de sabedoria. Muitas são as mulheres, e eu quero frisar isso no coração de vocês hoje. Quantas são as mulheres que não têm sido mulheres sábias no falar dentro da sua casa? Todo mundo conhece aquele versículo que a mulher sábia edifica, mas é um versículo que todo mundo conhece, mas poucas são aquelas que praticam. É um versículo muito conhecido, porém pouco praticado. Como falta sabedoria, né? Para nós mulheres, eu digo eu também estou me incluindo, como falta a gente falar com sabedoria. Quantas são as mulheres que o casamento não está indo bem porque não tem sabedoria no seu falar, porque fala de forma arrogante, que são ríspidas com o seu marido, com seus cônjuges, que são ríspidas com os seus filhos. Deus, ele tem falado muito ao meu coração a questão de falar com os meus filhos. Eu tenho 2 filhos pequenos. A maioria de
vocês aqui sabe. Tenho a Ana Clara, que está sentadinha ali, né, filha? E tenho também o João Pedro. E a gente sabe que lidar com criança não é muito fácil, né, minhas irmãs? É fácil lidar com criança pequena? Irmã Bruna, que tem 2 crianças pequenininhas, é fácil, irmã Bruna? Não é fácil. Quem tem filho grande sabe, né? Teve pequeno um dia, foi pequeno um dia, e sabe o quanto é difícil. A maternidade não é fácil. Ser mãe não é fácil. Nos dias de hoje, piorou, que a cada dia, né, a gente tem visto tanta coisa ruim acontecendo, então não é fácil. E Deus, ele tem me falado comigo a importância de mudar o jeito de falar com os meus filhos. Porque muitas vezes a gente, mãe, a gente tem mania de falar como? Como que a gente fala com os nossos filhos? Travando os dentes, não é verdade? Menino, quando não é gritando. Quando é daqueles gritos, né? Quem aqui que grita? Vou nem lembrar. Quem grita com os filhos? Quem grita com o marido? Misericórdia, irmãs. Não pode. E essa semana, não, tem uma semaninha, tem um mês, que eu recebi um desafio. Eu vou falar desse desafio, que foi até de uma coordenadora nossa, né, uma mulher muito de Deus, uma coordenadora chamada Ivna Salviano. E ela mandou um desafio que diz assim: 30 dias sem gritar. A minha cara. As coordenadoras receberam, né, minhas irmãs? Depois eu mando para vocês. Algumas receberam, algumas igrejas, algumas mandaram, né? Porque não foi algo assim, todo mundo, né? Vamos fazer. Não foi, foi algo que mandou. E eu falei, ó, quem quiser fazer, fica à vontade. Vai, eu que tentar fazer. E essa coordenadora, ela fala assim, nesses 30 dias você vai pegar um calendário e aí você vai marcando X, né, nos dias que você não gritou. E vai eu, no primeiro dia, tentar fazer o bendito do desafio. Ah, minhas irmãs, já no primeiro dia já não consegui marcar o X. Falei, Senhor, vou ter que começar de novo. E ela fala sobre isso. Ela fala que você vai fazendo, até você conseguir completar os 30 dias. Mas no primeiro dia eu já, ai, meu pai, não dá. Porque quem sabe, quando ela falando criança pequena, é difícil. A minha sogra está assistindo, sogra, eu amo você, viu? Ela deve estar assim, tadinho dos meninos. Que ela fala desse tadinho dos meninos. Mas não é fácil não, viu, sogra? Não é fácil lidar com criança. Né? E essa coordenadora, ela fala da importância de nós falarmos com jeitinho, com amor, com sabedoria, sem gritar, sem fazer, não é só gritar de, menino, não é só isso, mas falar com grosseria, que muitas vezes a gente age dessa maneira, falando com grosseria, com aquela cara de brava. Minha filha está olhando ali para mim, é verdade, mãe. Mas é verdade. A gente, infelizmente, a gente age dessa maneira, né? Porque somos humanas. Estamos buscando a cada dia no Senhor o quê? A perfeição. Essa coordenadora que ela menciona na pregação é a nossa amiga Ivna, lá do nosso estado do Amazonas, maravilhoso. Ela sempre está aqui no programa, sempre trazendo também dica do dia. A participação dela aqui é muito bem-vinda, inclusive um beijão para a Ivna e todas as amigas mulheres que vencem desse estado lindo do Amazonas. E olha, que alegria poder falar dela aqui. Ela realmente sempre traz esse conteúdo, inclusive vou deixar uma dica para você, seguir ela lá no Instagram, vou pedir o pessoal deixar aí o Instagram da nossa amiga Ivna, que sempre traz dicas de como lidar com as crianças, ela que tem 3 filhotes lindos e sempre orientando, ela que sempre teve esse trabalho aí com crianças, então ela sabe muito bem o que está falando, vai poder ajudar as mães que vencem aí, tá bom? Glória a Deus, esse desafio não foi fácil. Confesso que eu falei, não vou nem arriscar, daqui a pouco eu faço, né? Mas Deus tem dado força e graça, né? Também tenho 2 pequenos ali, não é fácil, como a nossa amiga Flávia menciona, mas Deus dá a vitória pra gente. A gente tem que sempre vigiar para seguir o que a palavra de Deus nos orienta. Então, aquilo que a palavra de Deus te orientar, inclusive é o que eu vou falar daqui a pouquinho, no momento da palavra. E você vai entender a importância de estar sobre a bênção da palavra de Deus. Bom, vamos para a terceira parte da mensagem de hoje no Distrito Federal. Essas mulheres, quando se apresentaram diante de Moisés, elas vieram com o quê? Com jeitinho. Vieram falando com sabedoria.
Elas não vieram confrontando Moisés, não vieram reclamando, murmurando: "Oh, Moisés, nós temos direito à terra, né? É nossa por direito, né? Porque nós somos filhos, nós não temos culpa que nosso pai só teve filhas." Não, eu imagino que elas chegaram ali com delicadeza, usando palavras de sabedoria. "Moisés, olha, está acontecendo isso, nosso pai morreu no seu próprio pecado, ele não estava entre aqueles que se rebelaram contra você. Moisés, olha para nós, né? Nos ajuda aí, a gente não pode viver, né, de favor, né? Nos ajuda, vai diante de Deus e peça para que Deus nos ajude." Então imaginam que elas usaram, né, dá para ver que elas usaram palavras de sabedoria. E a gente precisa mudar, minhas irmãs, o nosso jeito de tratar, o nosso jeito de falar com os nossos filhos, com o nosso marido, né? Quem é casada, quem não é já vai aprendendo, né? Não pode ser aquela mulher rixosa, aquela mulher mandona, que tudo fala gritando, que tudo fala, né, brava. O marido deixa a toalha, eu gosto de falar esse exemplo porque é verdade, porque eles fazem isso mesmo. Eles deixam a toalha molhada em cima da cama e o meu tá aqui atrás ouvindo: "Amor, eu te amo, mas deixa a toalha molhada em cima da cama." Não é verdade? Deixa a meia jogada, deixa o sapato jogado. E aí a mulher vai lá e começa a gritar: "De novo, você deixou a toalha molhada em cima da cama. Mas de novo, você não deu a descarga. Ou você não abaixou a tampa do vaso." Não é assim? Coisas que alguns homens fazem. E a mulher sai gritando, sai falando, reclamando, e aquilo vai, sabe, chateando o marido, e aquilo vai criando um clima chato dentro de casa, né? Não é verdade? Meu marido, ele fala que quando eu falo assim mais bravinha, né, não com ele, né, que eu tento, né, a gente tenta com o filho, você fica mais feia. Quando você age desse jeito, você fica feia. Mas é verdade, minhas irmãs, ficamos feias quando nós agimos com falta de sabedoria. É preciso mudar. Se você é uma mulher que tem tratado os seus filhos, o teu marido, né, com rispidez, é arrogante, às vezes dentro da sua casa está vivendo um inferno, né, está vivendo uma situação difícil no seu casamento, às vezes a culpa é sua, porque tem agido: "Ah, pastora, mas ele não é fácil." Mas não é você a mulher sábia? Não é você a mulher que Deus levantou, que chamou? Não é você que tem que fazer a diferença? Sim ou não? É você. Então é você que tem que agir com amor, é você que tem que tratar com amor, com carinho, como eu disse, com as crianças. Então quando eu vejo que eu vou fazer, que eu vou travar os meus dentes para brigar com os meus filhos, né? Quando a gente, às vezes a gente briga, às vezes a gente trava os dentes, mas Deus tem falado ao meu coração: "Mulher, tu tem o espírito manso e tranquilo. Mulher, tu tem o espírito manso e tranquilo." Diante de Deus que eu tenho vivido isso essas últimas semanas. Quando eu vejo que algo eles vão fazer, que eles brigam o tempo todo, né? Criança pequena briga, quem tem 2 ainda, briga o tempo todo. Os meus é o tempo todo brigando. E aí quando menina, Ana Cláudia, João Pedro, você tem o espírito manso e tranquilo. Você tem o espírito manso e tranquilo, Ana Cláudia, João Pedro. Para, por favor. E assim a gente vai, minhas irmãs. Tem dia que sai, dá mas tem dia que a gente, né, o Espírito Santo, ele nos convence. Então peça a Deus para te dar sabedoria. É pedindo a Deus, é orando ao Senhor, né? É semeando a palavra no seu coração. Essa palavra tem estado comigo. Você tem um espírito manso e tranquilo. Pega essa palavra para você. Você, mãe, quando você for lá gritar com o seu filho, quando você for gritar, né, falar um pouco mais brava, mulher, tu tem o espírito manso e tranquilo. Você vai ver que vai funcionar. E você vai começar a ser uma mulher sábia. E vai edificar a sua casa. E você vai ver as coisas acontecendo, as coisas mudando. Seus filhos mudando. Aquele filho que já é adolescente, que não te escuta. Que, né, você fala, ele sai batendo porta, sai brigando com você. Você vai ver como ele vai mudar. Os pequenininhos, como eles vão começar a te obedecer. Se você começar a agir com sabedoria. Amém, minhas irmãs? Então essas mulheres, elas se apresentam diante de Moisés usando palavras de sabedoria. E essa é a lição que eu tenho para você. Use palavras de sabedoria. Não seja essa mulher brava, rixosa, ignorante, ríspida que você tem sido. Peça para Deus mudar você.
Peça para Deus transformar esse seu jeito de ser e assim Ele fará em nome de Jesus. Amém? Vamos melhorar? Temos que melhorar em nome de Jesus. Falando em melhorar, eu quero que você melhore o seu relacionamento conosco. Eu quero que você escreva para nós sua mensagem, seu pedido de oração, você que precisa da ajuda de Deus. Num caso que você está enfrentando, não deixe de escrever para nós. Escreva através das nossas mídias sociais oficiais. Vou passar para você nosso Instagram, @Mulheres que Vencem SP, também o nosso Facebook, Mulheres que Vencem SP. Ali você consegue ter o suporte espiritual que você precisa. As Mulheres que Vencem estão ali disponíveis para te ajudar. Lembrando também do nosso WhatsApp oficial, onde você pode receber os propósitos da pastora Thaís e também deixar o seu pedido de oração, tá bom? Tá aí o WhatsApp para você, o 11 989 41 98 44. É o WhatsApp oficial das Mulheres que Vencem, onde você recebe os propósitos da pastora Thaís, deixa seu pedido de oração e participa de todas as campanhas que a gente tem feito, tá bom? Então fica essa dica especial para você. Lembrando que você também pode acompanhar as ministrações da pastora Thaís através das redes sociais que estão passando aí para você também. É só você digitar Pastora Thaís Benevente e, inclusive, se você também quiser saber e ouvir minhas mensagens pelo canal do YouTube, você consegue ser edificada, tá bom? Tem muita coisa boa lá, inspirada por Deus para te ajudar, tá ok? Vamos terminar, então, trazendo o desfecho da mensagem da nossa amiga Flávia no Distrito Federal. Daqui a pouquinho eu volto. Depois que elas se colocaram diante de Moisés, depois que elas usaram palavras de sabedoria, olha só o que aconteceu. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dar-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés fez o que, igreja? Levou a sua causa perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: as filhas de Zelofeade falam retamente. Aí, palavras de sabedoria. Certamente lhe darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas, e falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filhos, então fareis passar a sua herança a quem? A sua filha. Diga graças a Deus. E se não tiver filha, então a sua herança dareis aos seus. Elas conseguiram ou não conseguiram? Conseguiram mudar o próprio Deus. Aquele que havia feito aquela lei, ele tinha feito a lei. Ele tinha determinado que as terras, a possessão das terras seria somente para filhos. Mas aquelas mulheres se colocam diante de Moisés com sabedoria, não se conformando, buscando em Moisés a autoridade maior, uma resposta. E Deus, ele muda a lei que ele havia dado, que ele tinha feito. Ele muda, minhas irmãs. Por amor àquelas mulheres, Deus, ele muda a lei. Por amor a você, Deus, ele muda qualquer situação. Qualquer situação, você deveria gritar glória a Deus. Qualquer situação. Então, por pior que seja a situação que você esteja vivendo, minha amada, Deus, ele tem o poder de mudar qualquer situação, porque ele mudou a situação dessas mulheres, e não somente a situação delas, porque a partir daquele momento, todas as mulheres que eram filhas, a partir daquele momento, todas elas, se elas não tinham irmãos, elas passaram a ter direito à terra. Elas passaram a ter direito a possuir a herança de seus pais, porque esse é o nosso Deus, é o Deus que faz a diferença nas nossas vidas, e Ele abençoa não somente a nós, mas Ele abençoa todas as pessoas que estão à nossa volta. Diga graças a Deus. Então, se a bênção está em você, mulher de Deus, a tua família também será alcançada, o teu marido, os teus filhos também serão alcançados, amém? Então creia nisso, tome posse disso. Através daquelas mulheres, todas as outras mulheres de Israel tiveram a vida também transformadas, porque esse é o nosso Deus.
Então faça a diferença. Se você for uma mulher de Deus, se você agir como agiu as filhas de Zelofeade, não aceitando, não se conformando, buscando, né, a Deus, buscando a direção do Senhor, né, sendo mulheres sábias, se você for essa mulher, você vai conquistar qualquer coisa. Você vai conseguir chegar além, você vai conseguir, né, tomar posse das bênçãos do Senhor na sua vida. Amém, minhas irmãs? Então é essa palavra que eu tinha para você hoje. Glória a Deus. Está aí o desfecho da mensagem, as filhas de Zelofeade, que o pai delas não se juntou ao Corá, que foi o divisor. Então, apesar da lei dizer que elas não tinham direito às terras que eram a herança delas, na verdade, porque elas não eram homens, ele só tinha tido 5 meninas, né? Elas foram levar essa causa até Moisés, até o representante, né, o embaixador do Senhor. E ali, então, elas conseguiram ter a resposta que elas queriam. Deus disse a Moisés: as filhas de Zelofeade falam retamente, dê a elas o que é delas por direito. E ali, naquele momento, Deus muda uma lei, porque mulheres se uniram, inspiradas pelo Senhor, para ir atrás daquilo que elas precisavam e que era direito delas também. A necessidade surge, às vezes não tem nada ali a seu favor, mas a coisa pode ser totalmente transformada quando você está inspirada por Deus, tá bom? Inclusive é o que eu trago agora, no momento da palavra. Então, para tudo que você está fazendo, ouça essa mensagem, porque ela vai te ajudar. Hoje, no momento da palavra, eu quero trazer para você Ezequiel 37. Quando o profeta Ezequiel tinha visões, manifestava ali o poder de Deus através das visões. E ali ele foi levado, né? A mão do Senhor estava sobre o profeta Ezequiel. E ele então é levado a ter uma visão ali em espírito, um momento onde ele viu um vale de ossos sequíssimos. E a Bíblia diz que esses ossos não eram ossos secos somente, eram sequíssimos. E eu te pergunto, você já pegou um pedacinho de osso de frango, né? Deixou assim no fundo do quintal, esqueceu lá? Se você deixar ali um pouco tempo, aquele osso, de tanto pegar o sol, enfim, ele vai esfarelando, ele vai chegando ao ponto de ele ficar tão seco que mesmo que você jogue água nele para ele tentar hidratar, ele não vai conseguir. Muitas pessoas estão tendo a vida como esse vale de ossos que estão sequíssimos, a ponto de dissolver. Casamento a ponto de dissolver. Pastora, se eu falar uma palavra, vai destruir. Pastora, meu filho já disse que se eu fizer qualquer coisa, ele pega tudo e vai embora. Pessoas que estão vivendo seus vales de ossos sequíssimos e impotentes diante daquela situação. A ponto de esfarelar, a ponto de desfazer. Pastor, eu falo, entra no ouvido, sai pelo outro, não faz efeito algum. Mas o Senhor orientou e faz uma pergunta ao profeta. Profeta, poderão viver esses ossos? Essa mensagem está escrita em Ezequiel 37, versículo de número 3. Olha o que diz. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Quantas vezes nós questionamos a Deus, Deus, até quando? Deus, por que na minha casa? Por que na minha vida? Mas, na verdade, Deus é que nos questiona. Quando fazemos essa pergunta para Deus, na verdade, é Deus que está te questionando até quando você vai viver dessa maneira. Quando você diz, Deus, por que? Até quando eu vou viver esse casamento infeliz? Na verdade, é Deus que te pergunta. Ô, Maria, até quando você vai viver um casamento infeliz? Até quando você vai viver essa vida miserável que você vive com seus filhos? Ué, pastora, mas é Deus que está me questionando? Ele perguntou ao profeta. Você está diante de um vale de ossos sequíssimos? E ele pergunta, poderão viver esses ossos? Ué, e aí o profeta fala, ué, só o Senhor é o Deus de todo poder, né? Em outras palavras, tu o sabes. Mas em seguida, Deus dá a orientação correta para que aqueles ossos voltassem a ter vida. Ele diz algo muito forte no versículo de número 4. Então me disse, profetiza sobre estes ossos.
E dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Profetizar nada mais é do que dar voz àquilo que a palavra de Deus te disse. Profetizar significa dizer aquilo que Deus disse. Em determinadas situações, Deus diz cada coisa de maneira diferente. Para um divórcio, Ele te dá uma palavra. Para um problema financeiro, Ele te dá uma outra mensagem. E o que Ele nos ensina nesse capítulo todo, Ele nos ensina a profetizar diante do problema ou na falta de alguma coisa. Tanto que Ele disse ao profeta: profetiza sobre estes ossos. Os ossos eram os problemas. Os ossos sequíssimos da nossa vida precisam ouvir a voz de Deus. Os problemas, o adultério, o divórcio, os filhos rebeldes, enfim, tudo que nós enfrentamos de problema precisa ouvir a voz de Deus sendo manifesta. Ou seja, o vale de ossos sequíssimos, para que tenha vida, precisa ouvir você profetizando. Precisa ouvir você dizendo a palavra de Deus, que Deus te orientou. Mais à frente você vê que tudo acontece conforme a palavra do Senhor, porque o profeta diz: eu fiz conforme o que Deus me orientou. Ele ouve um ruído, ele ouve um rebuliço, e osso vai juntando com osso, vai tendo nervo, vai tendo carne, vai tendo pele. E ali eles formam seres humanos, porém estão mortos, estão sem o espírito, ou seja, estão sem a vida, o fôlego da vida que o Senhor soprou em nós no dia da criação. Aquilo estava faltando. E mais uma vez, diante daquela situação, tá tudo morto, não tem vida ainda. O Senhor orienta dizendo, versículo de número 9, e ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. O profeta continuou tendo que profetizar, ele continuou tendo que dar voz à palavra de Deus, agora clamando para que o Espírito de vida viesse sobre aqueles mortos. Perceba que a primeira instância, primeiramente, ele profetiza sobre o problema e depois ele então deve profetizar clamando para que o Espírito venha. Perceba que são duas situações diferentes, estratégias diferentes, mas agindo da mesma maneira, dizendo o que a palavra de Deus orienta. Assim devemos ser cada um de nós. Diante de um problema, diante de uma falta, pastor, eu não caso, eu não consigo arrumar ninguém para ser feliz. Profetiza, ó Filho do homem, clame pelo Espírito, diga o que a minha palavra diz, para que eles possam viver. E assim devemos ser nós. Não deixe de profetizar diante dos problemas que você tem enfrentado. Pare de alimentar os sentimentos e os anseios do coração, que eles não te levarão a nada. Muitas vezes damos voz àquilo que sentimos, àquilo que pensamos, que muitas vezes é contrário à Bíblia Sagrada. Depois a gente se arrepende, volta, mas enquanto isso vai acontecendo, a gente vai adiando a nossa bênção. Comece a profetizar, ou seja, dizer o que Deus diz, e a bênção de Deus vai te alcançar. Em nome de Jesus, tá bom? A gente continua o programa de hoje. Vamos lá. Glória a Deus, palavra abençoada aí para nós, para você, em nome de Jesus. Agora vamos para aquela dica do dia. Hoje a dica do dia, quem traz é a minha amiga Elisângela, e ela traz uma dica bacana de língua portuguesa. Hoje, pessoal, com o aumento das mensagens do WhatsApp, hoje ninguém se comunica mais direito, todo mundo falando no WhatsApp. É importante você saber digitar ou falar ali com alguém com a pontuação correta, principalmente na hora da escrita, né? Você vai ver uma palavra hoje que bastante gente escreve errado e que pode ter outra conotação, outro sentido. Vamos ver. Olá, querida mulher que vence, tudo bem? O meu nome é Elisângela Silva e eu estou aqui para mais uma dica do dia. E falando sobre língua portuguesa, hoje eu vou trazer para vocês algumas palavras que, dependendo da forma que ela é acentuada, ela muda completamente o sentido. Vamos falar hoje sobre sabiá. Olha como aquele sabiá é lindo. Perceba
que essa palavra ela tem um acento na última letra, sabia. Mas se nós tirarmos esse acento e colocarmos na primeira vogal da palavra, letra A, vira sábia. Olha como aquela professora é sábia. Quer dizer que é uma pessoa que tem muito conhecimento específico em uma área, que ela é muito inteligente. Olha como aquela professora é inteligente, é sábia. Mas se pegarmos esta mesma palavra e tirarmos o acento, se torna sabia. Eu sabia que era você com aquela roupa. Olha só que diferença. Sabia quer dizer que tinha conhecimento, que sabia que algo tinha acontecido, sabia que provavelmente seria aquela pessoa naquela roupa. Olha só como o acento muda completamente o sentido. Espero que você tenha gostado e que a partir de agora você se lembre sempre que um acentozinho diferente muda completamente o sentido daquilo que você quer conversar ou passar para alguém em alguma conversa. Espero que você tenha gostado. Até a próxima! Muito obrigada, Elisângela, minha amiga, que Deus te abençoe. Traga mais dicas especiais para nós. Você vê que bacana? Várias maneiras de escrever a mesma palavra, só com um acento. Um K, um lá ou sem, muda tudo, né? Então, coloque o acento, filha de Deus, para não ter outra interpretação aí, tá bom? Glória a Deus por isso. Olha, gente, a gente está finalizando o programa. Deixa eu lembrar você que na semana que vem a gente volta aqui no mesmo horário para abençoar você. Tem coisa boa preparada para você, então não falte. Não deixe de compartilhar esse programa com as pessoas que você ama. Lembrou de alguém na mensagem de hoje? Compartilha com essa pessoa. E você pode também assistir o programa de hoje, você que chegou agora, pode assistir todo o programa de hoje na íntegra lá no canal do YouTube das Mulheres que Vencem, tá bom? Além de outras mensagens especiais para te abençoar. Eu vou ficando por aqui, ó. Beijão no teu coração. Amanhã a pastora Thaís está aqui na HIT, a partir das 7h20 no programa SOS da Fé, orando por você, tá bom? Beijão, que Deus te abençoe e até semana que vem. Tchau!